Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal! Você está no Gastro Talks. Meu nome é Estela Marini. Meu nome é Candice Krumel. E hoje, Candice, nós temos um convidado muito especial. Palmas! Palmas! É uma alegria receber hoje Gustavo Real. Gustavo, que é gastroenterologista, ele é endoscopista, titular da FBG, da Federação Brasileira de Gastro, do Grupo de Doença Inflamatória Intestinal e tem, então, a área de atuação em motilidade digestiva. Além disso, também o Gustavo, assim como eu, ele é da terra mais doce do Brasil, Pelotas. E ele foi nosso colega da época da residência. Então, aqui nós estamos 3 gerações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dos residentes, né, Candice? Candice? Na verdade, eu sou mais velha deles, né? Assim, eu que mando em todo mundo, basicamente, né? A Candice é quem vai abrindo portas e a gente vai seguindo ela, né, Gustavo? Seja muito bem-vindo a 24º episódio do nosso podcast. Hoje nós falaremos de um tema cada vez mais falado, seja na mídia, seja no meio, né, científico, que é SIBO. Síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, hoje nós vamos falar sobre... Deixa o Gustavo falar um oi. Com certeza, eu já ia falar o título, mas deixa ele então falar um pouquinho e depois a gente vai falar sobre o nosso tema. Não, Estela, primeiro, obrigado pelo convite, porque eu sou um ouvinte, né, do podcast de vocês, acho que eu ouvi todos já os episódios. Eu quero saber se deu 5 estrelas, Gustavo. Dei 5 estrelas. Então tá. E eu acho que é por episódio, né, eu vou ali e dou 5 estrelas ali, né, que isso aí aumenta a relevância, né, do podcast, então a gente tem que sempre dar esse apoio, porque é muito bom mesmo, e além disso sou fã de vocês aí, já desde a época da residência, que foram, não vou dizer o ano, que já faz tempo, não vai revelar a nossa idade, né, mas... já falando no podcast, ela só não se entregou. Mas desde a época da residência eu sou admirador de vocês, trabalho mais ainda agora com esse podcast. Agora sim, Estelinha, vamos lá. Então vamos lá, SIBO. O que então é supercrescimento bacteriano no intestino delgado? Hoje nós falaremos, será que eu tenho SIBO? Então, Gustavo, para nós começarmos nosso podcast de hoje, primeiramente eu te convido a falar um pouquinho para nós o que é afinal SIBO. Pois é, então essa definição de SIBO, que é a sigla em inglês para um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, né? Ela, na verdade, é definida como uma proliferação anormal de bactérias no nosso intestino delgado, né? Porque a população bacteriana, a microbiota intestinal que a gente tem, ela vai aumentando progressivamente desde a boca, né? Na verdade, do esôfago não tem praticamente uma população muito pequena de bactérias. No estômago também tem o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que naquele ambiente hostil do estômago, onde há um pH muito baixo, ela conseguiu uma maneira de sobreviver nesse ambiente do estômago. Então, é uma bactéria que convive harmoniosamente no estômago, não harmoniosamente porque causa patologia, mas consegue sobreviver no ambiente ácido. E hoje se sabe que outras bactérias também conseguem, né? E progressivamente vai aumentando a população de bactérias no nosso intestino delgado, onde quando chegamos no cólon, a grande parte da nossa microbiota intestinal está localizada no cólon. Mas no intestino delgado não é tão grande assim a população bacteriana do nosso intestino delgado. E quando essa população aumenta de forma anormal, isso gera esse problema clínico que é o SIBO, né? O supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E a gente sabe que essa definição de SIBO ela é antiga, assim, não é uma coisa nova. Eu lembro da época que eu estava na residência, isso já era falado, mas era muito falado no contexto de... era chamado cirurgia abdominal, né? De cirurgia abdominal. Isso, quando falava assim, tipo uma alça cega, alguma coisa assim. Não, a gente não falava num contexto assim, tipo na população em geral ter SIBO, né? Era uma coisa assim, pacientes que fizeram cirurgia, que tem algum problema no intestino, né?
Isso, e nesse contexto pós-operatório, que era muito falado, né? Muito falado não, mas era uma coisa que já tinha nesse contexto, mas hoje, cada vez mais, a gente está extrapolando isso para pacientes que têm, muitas vezes, sintomas da síndrome do intestino irritável, né? Então, aumentou muito a nossa suspeição clínica do SIBO, que antes era muito localizado naqueles pacientes que fizeram uma cirurgia específica, que ficou com uma alça cega, ou que removeram a válvula ileocecal, então era um contexto assim diferente do que a gente pensa hoje. E até por isso a definição do SIBO ela andou mudando recentemente, né? Porque a definição, assim, realmente do SIBO é uma cultura bacteriana do jejuno, né, que deveria ser coletada de uma forma estéril, através de uma endoscopia, na qual houvesse, antigamente a definição era mais de 10 nas 5 colônias por unidade de formador de colônia. Né? Mais recentemente se viu que essa definição de SIBO ela era mais para pacientes cirúrgicos, né, que tinham alguma alteração anatômica mesmo. Né? E hoje se mudou essa definição um pouco para 10 na 3. Né? Então não precisa tanto quanto era antes. Mas mesmo essa definição, ela é muito teórica, sabe? Porque na prática a gente não utiliza muito Alguém ela. de vocês já viu alguma cultura? Eu nunca vi. Não. Eu lembro que na época da residência a gente chegou a fazer assim vocês esse tentaram teste. fazer. Mas é muito difícil Mas eu achar acho que não deu estéreo, muito porque no certo, momento assim. que o endoscópio passa pela boca, ele se Exato. contamina. Então o endoscópio se contamina já quando passa pela boca. Não, eu só queria dizer uma coisa para vocês, que assim, ó, que eu ainda acho que a SIBO, ela tá ainda restrito o conhecimento mais aos gastroenterologistas mesmo. Porque meu marido é médico e ontem de noite eu tava dando uma lida ali nos artigos e ele, o que vai ser o podcast amanhã? Eu falei, SIBO. Ele me olhou como se eu tivesse falado grego. Tipo assim, hã? Eu falei, supercrescimento bacteriano intestino delgado. Ele, hã? Entendeu? Então, assim, ainda eu acho que é um negócio que tá restrito ao nicho dos gastroenterologistas. Eu acho que os médicos, em geral, não falam de SIBO que nem a gente fala. E a gente fala pouco, né? Vamos combinar, né? E é muito importante isso que o Gustavo falou, ele, né, ao longo da fala, ele foi enumerando a questão do Helicobacter, do estômago, de como a gente pensava, como nós pensávamos realmente em SIBO em cenários muito especiais, né? Por exemplo, pós-cirúrgico. E justamente aí que vem a questão dos fatores de risco, né? Porque um dos grandes protetores para o excesso de bactérias do intestino delgado é justamente o pH ácido do estômago, é justamente o trato gastrointestinal íntegro, ou seja, sem fazer nenhum tipo de ressecção. Nós sabemos, por exemplo, né, dentre os fatores de risco está lá cirurgias intestinais, principalmente quando retira, como o Gustavo falou, a válvula ileocecal, que é o final do intestino delgado. Nós temos uma válvula que ela, de alguma forma, é como se fosse assim, uma divisão entre o intestino delgado e o cólon, que é o intestino grosso. Então, é muito importante, realmente, essas questões, né, da gente tentar realmente entender os fatores de risco, até para depois, no futuro, quando a gente for falar em tratamento, a gente vai estar realmente falando a respeito disso, mas estar com o trato gastrointestinal íntegro, ou seja, né, sem fazer nenhum tipo de cirurgia, também acaba sendo um fator protetor, assim como ressecções cirúrgicas, e a gente sabe que tem cenários, né, que realmente são necessários, especialmente pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, a gente sempre... É importante nós estarmos atentos, né? A esses fatores. Isso, e uma coisa que tu falou ali do pH do estômago, porque, na verdade, assim, no momento que o estômago não tá mais tão ácido, consegue crescer mais bactérias no estômago e logo vai ter mais bactéria no intestino também, entendeu? Então, o aumento da população bacteriana no estômago vai causar também aumento da população bacteriana intestinal, né? Tá tudo junto ali, exatamente. Né? É uma proteção que a gente tem, a acidez do estômago, contra a entrada de bactérias. Tanto é que o uso crônico, né, dos inibidores de bomba de prótons, ele aumenta um pouco o risco de infecções intestinais, justamente porque tu perde essa proteção quando tu entra uma bactéria no teu estômago, né? Então ela passa e aí alcança então o intestino, tanto delgado depois como cólon, podendo causar uma infecção, né? Então... Outra questão que também a literatura fala é quando nós temos realmente um atraso, né, do trânsito gastrointestinal. E agora eu fiquei pensando, eu na verdade não li nem o artigo sobre isso, mas
Hoje em dia nós sabemos o quanto está difundido o uso dos análogos do GLP-1, né? Que acabam de alguma forma causando, favorecendo essa dificuldade no esvaziamento. Eu não li nenhum artigo ainda que tenha Porque não deve ter ainda, Estela, é muito recente, porque né? É tudo muito novo. Mas eu concordo plenamente. Eu tenho certeza que o uso dessas medicações causa desbiose intestinal justamente por causar uma desmotilidade, né? E a perda da motilidade do nosso trato digestivo, principalmente do intestino delgado, talvez, mas também do estômago, acaba diminuindo o clearance, né, das bactérias que ali circulam, né? Então isso gera supercrescimento bacteriano. Então desmotilidade é um dos principais fatores de risco para a SIBO, né? Então, como essa medicação causa desmotilidade, ela possivelmente é uma causa de SIBO também. Exatamente. Mas aí tá, eu acho que é muito recente ainda, por isso que a gente não tem muito trabalho. E outra coisa, como tu falou, assim, o diagnóstico é difícil, não é um diagnóstico fácil. Não são coisas que a gente tem na prática, assim, para fazer um diagnóstico preciso, né? Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico. Então, na verdade, nós falamos aqui um pouquinho do que são os fatores que podem nos fazer já, como se fossem os fatores de risco, né? Pacientes que têm fizeram alguma ressecção cirúrgica. Hoje em dia já quase não se faz mais cirurgia de paciente com úlcera no estômago, mas antigamente Mas agora se faz bariátrica, né, Estela? Exatamente. Então, cirurgia por úlcera já é algo depois, né, do advento. A gente fala coisas que não são tão boas, né, dos medicamentos dos IBPs, que são os bloqueadores de bomba protônica, que são esses medicamentos do grupo dos OIs, né? Mas tem coisas muito boas. Eles foram dentro da gastroenterologia, eles são considerados um divisor de águas, porque não, eu acho que é a erradicação do Helicobacter pylori também, né? Exatamente. A partir do momento que passou a ser usado, depois que se descobriu, né, realmente o Helicobacter pylori reduziu muito as cirurgias por conta de úlcera. Mas, hoje em dia, como a Candice bem falou, nós temos, né, um cenário de uma população crescente obesa, com obesidade mórbida, com indicação de cirurgia bariátrica. Então, realmente nós temos essas questões, né, de cirúrgicas. Então, seja porque fez cirurgia bariátrica, seja porque precisou tirar uma porção do intestino. Então, isso já, quando o paciente nos conta a história, eu sei que vocês também são, né, gastroenterologistas que priorizam uma anamnese completa. Então, esses dados na história já são importantes. Mas o que mais te faz pensar, Gustavo, que talvez tu esteja diante de um paciente com SIBO? Então são vários fatores, assim, acho que essas questões de motilidade são muito importantes, quando o paciente tem alguma distúrbio de motilidade conhecido, tem uma doença reumatológica, uma esclerodermia que causa desmotilidade intestinal e é muito prevalente SIBO nesses pacientes. Mas graças a Deus ela é rara, né? Ela é rara, né? Condições como diabetes, condições clínicas como diabetes, por exemplo, que além de causar essa alteração no metabolismo glicêmico, também causa desmotilidade, né? E diabetes é um dos principais também fatores de risco para SIBO. Hipotiroidismo, também por, né, nessa questão, entrando na questão da motilidade, a gente já falou das questões cirúrgicas, e aí coloco a bariátrica também como um fator de risco importante, que hoje não se faz tanto por úlcera, mas faz bastante bariátrica, então, que deixa também uma alça onde não passa alimento ali, e que isso favorece ali, por diminuir a motilidade naquele segmento, a proliferação bacteriana normal nesse segmento. Não, e na verdade, normalmente a cirurgia bariátrica tira muito do estômago também, então tu tira aquela acidez total, né? Então, assim, a microbiota oral vai pro esôfago e vai reto, né? Tu também muda a fisiologia normal do trato gastrointestinal, né? E aí tu já falou outro fator de risco importante, que é a hipocloridria, né? Então, qualquer situação que cause hipocloridria, seja cirúrgica, ou uso de inibidor de bomba, ou até, às vezes, uma gastrite atrófica, assim, pode também aumentar o risco de SIBO, né? E a gastrite atrófica, ela é bem comum nos idosos, né, gente? Se a gente pega aquela população ali em torno dos acima de 75 anos, em torno dos 80 anos, é bem comum ter gastrite atrófica, né? Tem outro fator, assim, que são, às vezes, assim, infecções intestinais severas e também o uso de antibióticos, apesar a gente vai falar que o antibiótico também é um tratamento para SIBO, mas o uso frequente de antibióticos, assim, pode causar uma ruptura da microbiota intestinal normal, saudável, e
futuramente ser um fator predisponente para o SIBO, acabar tirando bactérias boas do nosso intestino e favorecendo o crescimento de bactérias não tão benéficas assim, né? E tu viu ali que o uso de probióticos em alguns estudos mostrou aumento de SIBO? Pois é, mas Candice, eu vou te dizer assim, eu vejo isso na prática. E isso é uma coisa que me faz pensar em SIBO, tá? Que é aquele paciente que piora com o probiótico. Que Então incha a hoje barriga com probiótico. e tem esses pacientes. Não sei se vocês já atenderam pacientes assim, o doutor me deu esse probiótico e eu fiquei muito pior, né? Então, nessa situação, é uma situação que eu particularmente acabo pensando em SIBO, né? Porque eu vejo também isso na prática e tem esse estudo realmente mostrando que pacientes às vezes pioram com probiótico. E Principalmente eu os não vejo probióticos muito lactobacilos, né? isso, porque é aquela coisa assim, a festa já tá cheia e tu coloca mais gente dentro, né? Então, eu acho que o uso do probiótico no SIBO eu acho muito discutível. Eu particularmente não uso, né, em nenhum momento, mas ainda tem um estudo que mostrou alguns benefícios, mas qual será o probiótico, por quanto tempo? Isso é tão Não, difícil e na estudar probiótico, verdade, né? o estudo que mostraram benefício assim, tipo, na segunda fase do tratamento, né? É, Então, primeiro tu esvazia a festa. E daí depois tu pensa em colocar probiótico, agora isso. Eu falo mesmo, eu sentir a mesma coisa. Tipo assim, não adianta tu botar lá mais gente dentro da festa quando já não cabe mais ninguém, entendeu? sim. Mas tem uma questão que é sempre importante, a Candice, a gente já falou aqui, quanto mais a gente estuda probiótico, menos a gente prescreve. Porque quando eu comecei, né, há anos atrás, a estudar desbiose, primeira linha de tratamento, dá probiótico para o paciente. Depois que a gente foi entendendo do quanto os outros fatores eles devem ser vistos antes de administrar probiótico, ou seja, olhar como é que está a alimentação do paciente. Não adianta dar probiótico se a alimentação do paciente é fast food. Aquele probiótico, né, na verdade, né, eu digo que está só gastando dinheiro, porque as bactérias que estão ali no probiótico, elas não vão promover a transformação para justamente melhorar a microbiota saudável do paciente se ela não tiver alimento, se ela não tiver substrato, né? Então, E isso assim, só o SIBO, né, reforça o que... é um tipo de disbiose, né? Então, e hoje em dia esse diagnóstico de Exatamente. disbiose, que é um diagnóstico assim que na verdade não é um diagnóstico médico, né? É um termo usado para definir uma alteração, uma disfunção da microbiota intestinal, no caso. E ele é muito banalizado, né? Então, o paciente chega com sintomas de dor, estufamento, gases e, tu tem disbiose. Não, Talvez acho ele que tenha tem realmente uma mesmo, né? alteração da microbiota, mas existem tipos diferentes de desbiose. E o SIBO é um tipo muito particular de desbiose que a gente consegue diagnosticar através de exames, né? E que ele tem um tratamento diferente, assim. Então, acho que é importante definir que tipo de desbiose esse paciente tem, se possível, né? Eu acho que quando a gente fala em desbiose, assim, desse termo mais geral, a gente quase sempre quer se referir ao intestino grosso, que é o mais estudado, né? Então, quando a gente fala, passei uma desbiose, é de intestino grosso normalmente que a gente tá falando nas entrelinhas. Só que o SIBO é um tipo de desbiose de intestino delgado, né? Mas, como tu falou, é desbiose também, mas é um tipo que é de intestino delgado, não é de intestino grosso, né? Tem uma questão que eu gostaria, então, de te pedir, Gustavo, que é o seguinte: nós sabemos o quanto as doenças gastrointestinais, especificamente as doenças intestinais, elas têm sintomas semelhantes. Então, nós sabemos, né, que pacientes com SIBO, como a Candice falou, né, com outros, né, com desbiose, com intestino irritável, com supercrescimento fúngico, eles têm sintomas muito semelhantes, além das intolerâncias alimentares, né? Doença celíaca, intolerância à lactose, intolerância à frutose, os sintomas são muito parecidos. Então, a minha pergunta é: diante de um paciente, né, que vem te procurar lá no consultório com sintomas intestinais, o que te faz pensar na história, no sintoma que talvez esteja diante de um quadro de SIBO? Né, tu já falaste que é o paciente que fala para ti, se eu tomo probiótico e distendo, é um paciente que, talvez esse paciente aumenta, né, a chance. Outros achados, outros relatos na história do paciente que te fazem pensar em SIBO, em Tá. termos de sintoma.
Vamos lá. Então, assim, ó, a gente falou dos fatores de risco. Então, pesquisar sempre esses fatores de risco na história, né? Mas, eu esqueci de falar isso, muitos pacientes não apresentam nenhum fator de risco, né? Então, desses mais definidos, assim. Então, a gente vê muitos pacientes que têm os sintomas da síndrome do intestino irritável, né? Então, o principal sintoma de SIBO é o bloating, né? A distensão, assim, né? O estufamento, né? Esse sintoma é o principal. A diarreia, tá? A diarreia é um sintoma bem frequente e é um sintoma que geralmente está associado com um SIBO com produção de hidrogênio, né? Aumentado. Né? Então, esse sintoma até torna o teste do hidrogênio expirado para pesquisa de SIBO um valor preditivo positivo maior, assim, ele acaba tendo mais valor nesses casos onde o sintoma principal do paciente é a diarreia. Então, diarreia crônica, né, não a diarreia aguda, mas a diarreia que dura mais tempo, assim, mais de um mês, né, distensão abdominal, estufamento. Um sintoma que eu vejo muito, assim, eu não sei se vocês já se depararam também com essa situação. Então, o paciente que tem sintomas de síndrome do intestino irritável, esses dias foi uma paciente lá no meu consultório, e disse assim, doutor, eu tenho esses sintomas faz muito tempo, e esses dias eu fui no dentista fazer um implante dentário, e eu saí de lá com uma receita de antibiótico. E durante aqueles 7 dias que eu usei o antibiótico, eu fiquei curada dos meus sintomas, eu não senti mais nada. Então, isso é uma coisa que me leva a pensar muito, se em algum momento o paciente entrou, usou antibiótico, como é que ele se sentiu naquele período. Né? Às vezes o paciente tem melhora dos sintomas, o que é uma coisa paradoxal. Geralmente os antibióticos podem causar sintomas gastrointestinais e Eu o tive paciente tem paciente que melhora desses melhorou sintomas. tratando Helicobacter pylori. E dele Isso chegou e também. falou assim: eu nem sabia que eu era inchado. Daí eu tratei e a minha barriga desinchou e meu intestino melhorou. Só que ele nunca tinha me falado que ele tinha diarreia. Eu falei, mas tu tinha diarreia? Ele tinha, mas eu achava que era normal. É. Quantos pacientes será que a gente trata para Helicobacter pylori e eles melhoram por causa do SIBO e não por causa do Helicobacter, né? Isso é um questionamento que eu tenho às vezes, né? Pois é. Perfeito. Se a E gente for as parar. fezes assim amareladas, teatorreia é um sintoma também, né? Fezes gordurosas, tá? E outra coisa que me leva a pensar muito é a desabsorção, né? Porque a SIBO, além de causar todos esses sintomas, ela também pode causar sintomas desabsortivos, dificultar a absorção de alimentos. Tanto porque a microbiota ali do intestino delgado acaba competindo pela absorção e metabolizando alguns nutrientes, antes deles serem absorvidos, né? Os carboidratos, algumas vitaminas também. Então, deficiências vitamínicas, como, por exemplo, a deficiência da vitamina B12, da vitamina D, ferropenia, deficiência de ferro. Então, tudo isso, quando a gente vê nos exames laboratoriais do paciente, nos leva a pensar em SIBO. E tem uma outra particularidade, que é algo que a gente não vê tão frequente na prática, mas que é descrito bastante na literatura, é quando tu tem a junção de dois exames, assim, o folato aumentado e a vitamina B12 diminuída. Porque a produção a produção bacteriana de folato leva a um aumento do folato sérico, do ácido fólico sérico, e a deficiência da vitamina B12 por deficiência de absorção. Então, quando tu vê esses dois achados, assim, vitamina B12 baixa e folato alto, pensar em SIBO também. Pois é, mas o Né? Então, folato não é um exame que eu peço muito na prática. eu tenho. Tu é Agora, impedido. depois que eu, né, dessas revisões, assim, Aham. eu tenho o hábito de pedir, assim, quando eu tenho suspeita de SIBO, assim. Eu Eu acho que também não outra coisa pedia. também são doenças associadas, né? Então, assim, tem fibromialgia, que está muito associado com SIBO, rosácea, síndrome das pernas inquietas, né? Que são coisas que também estão muito associadas com SIBO, né? Eu te interrompi, Estelinha. Não, realmente, esses dados na história, né? Como são importantes. Eu digo sempre para o paciente, né? Quando ele começa a me contar a história. Não tenha pressa, vai me passando as informações que você acha importante, porque aqui eu sou que nem investigadora, eu vou atrás das pistas durante o tempo que tu está escutando a história dos pacientes. Então ele vai contando e aí a gente já vai formulando as hipóteses, né? E aí a nossa mente já vai de acordo com o que o paciente vai nos contando. E aí quando vem essas informações, usei antibiótico, melhorei. Como vocês falaram antes, né? Realmente isso vai aumentando a possibilidade de um determinado diagnóstico. Então,
E realmente, como é realmente essa história detalhada, né, Gustavo, ela é o primeiro passo para um diagnóstico assertivo. Tem mais uma questão que vocês comentaram sobre a Helicobacter pylori, eu lembrei do nosso estudo, eu acho que o Gustavo não participou, Eu, do eu Heroes, acho que ele lembra que eu chegou a disse? participar, Estela. Acho que Chegou? participei, não No tanto, eu acho que finalzinho, né? pouco, no Isso, Aham. final, né? então na nossa O Heroes, né? residência, O Heroes, isso, eu nós sei que É. fizemos. eu acho que ele participou porque o estudo começou quando eu era residente, daí pegou a Estela e ele foi mais uns 2 anos. Isso, na verdade, esse estudo avaliou o impacto do tratamento do Helicobacter pylori, na verdade, no sintoma, né? E aí eu fiquei pensando naquela época, precisava tratar muitas pessoas para ter uma melhora, e eu percebo que no consultório, pelo menos né, no dia a dia, não é tanta gente assim, realmente muita gente se beneficia. E talvez seja esses pacientes com SIBO, como vocês estavam falando, né? Então tem muitas. Olha como é bonito o conhecimento científico, porque no início começa, opa, mas olha só, isso não está de acordo com os estudos sobre o assunto, e daqui a pouco surge um outro fator que tu, naquela época tu nem imaginava que pudesse realmente estar relacionado, né? Então, eu digo que é a beleza, né, da gente estar sempre estudando, sempre podendo produzir novos conhecimentos. E a área da gastro, nós tivemos um boom de novos conhecimentos nos últimos anos. Não sei se é essa a impressão de vocês também, mas né, eu digo, eu não tenho vergonha de dizer, eu saí da residência fazem 14 anos, então nesses 14 anos, quanto aprendizado nós fomos adquirindo e quanto ainda nós temos a aprender. O estudo da microbiota vem a partir dos anos 2000 e cada ano que passa a gente coloca no PubMed, a gente vê aquela crescente de mais estudos científicos. Até eu acho Eu legal. concordo. Eu falei. Não, que assim, ó, eu acho que eu tava vendo uma palestra agora e eles estavam fazendo um estudo faz uns 2 anos sobre aquele protocolo 5R e tudo mais. E eles, tipo, para pacientes com síndrome do intestino irritável. E um critério de exclusão do estudo era o teste respiratório vir positivo para SIBO. E quase 70% foi excluído. Então, na verdade, eu acho que muitos dos pacientes com síndrome do intestino irritável que a gente trata, não que talvez seja tudo SIBO que tem ali, talvez tenha intolerância alimentar junto, tem outras coisas, mas muitos têm SIBO associado. Você acha que entre 50% e 60% dos pacientes com síndrome do intestino irritável têm SIBO associada, né? Então, acho que assim, é importante pensar sempre em SIBO num paciente com sintomas gastrointestinais inexplicados, assim, por alguma doença, não tem uma doença inflamatória intestinal, ou seja, que ele acaba tendo o diagnóstico clínico de síndrome do intestino irritável. Como a Candice falou, SIBO é muito frequente nesses pacientes. A prevalência exata é difícil de definir, porque depende de como tu define a síndrome do intestino irritável e como tu define SIBO também. Porque se tu usar o teste aquele da cultura, é uma coisa. Se tu usar o teste do hidrogênio expirado, é outra. Mas o fato é que ele é bem mais comum do que na população em geral, em pacientes que têm sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, nós devemos ter esse pensamento. Assim, pacientes também com múltiplas intolerâncias alimentares, tudo que eu como me faz mal, já fiz múltiplas restrições e acaba sempre ainda com sintomas persistentes. Esse paciente, eu acho que vale a pena a gente investigar SIBO nele. E aquele paciente assim, que já, tipo assim, fez várias dietas, já fez low FODMAP, já fez sei lá do que e não melhorou, né? Já fez várias intervenções ali, não melhorou, uma coisa também que a gente tem que pensar, né? E tem mais uma questão que me faz pensar em si. Ontem mesmo atendi uma paciente assim. Ela relata que ela acorda, ela vai dormir de noite estufada e acorda de manhã do mesmo jeito. Né? Uhum. Então, normalmente, intestino irritável, a gente sabe, o paciente acorda de manhã super bem e vai estufando ao longo do dia, o ápice é no fim do dia. Mas acorda outro dia de manhã bem. Então, essa pessoa que está sempre estufada é outra ponto, né, na história que, quando eu estou ouvindo o paciente, para mim, mais uma luzinha lá que acende, fortalecendo essa hipótese, né? E conta para nós, Gustavo, nós já falamos o quanto ela é frequente no nosso meio, o quanto muitas vezes nós acabamos, né? E às vezes ela não vem isoladamente. O paciente com SIBO, ele também pode ter intestino irritável, mas às vezes a gente precisa tratar SIBO e entender, né? Como o paciente vai ficar depois desse tratamento. Mas como que a gente investiga?
Conta para nós. Então, primeiro, eu acho que a história clínica, né? Como a gente já comentou, esses dados, assim, será que fez alguma cirurgia, tem diabetes, hipotireoidismo, né? Algum distúrbio de motilidade conhecido. Acho que isso é muito frequente. E depois a gente parte para os exames, né? Na parte dos exames laboratoriais, então essa questão das deficiências vitamínicas, assim, que são muito frequentes, assim, né? Na parte dos exames de fezes, assim, a calprotectina fecal é um exame que não tem muita definição, mas ele pode vir um pouco alterado, mas ele não é usado, assim, para esse diagnóstico. Mas é um exame que às vezes a gente usa também até para excluir, assim, que o paciente tenha suspeita de doença Às vezes vem inflamatória meio intestinal. limítrofezinho, assim, né? Não Isso, chega assim a ele vir vem naquele alto, limite né? entre 50 e 200 ali, muitas vezes, É. né? Então, e o principal exame na prática clínica que a gente utiliza para o diagnóstico é o teste do hidrogênio expirado. Que eu brinco com a Candice para ver quem foi que colocou primeiro no Rio Grande do Sul esse teste. Acho que foi a Candice, Eu mas ganho aqui de em ti, Pelotas, Gustavo. Olha logo só, que ele legal. chegou também. Acho que a gente foi um dos pioneiros, assim, uma época que não se falava muito em SIBO e nem nesse exame, Não, né? eu que fiquei botando Ah, pilha no Gustavo para ele comprar o teste, tá? Então, se ele faz o teste, é porque eu falei assim, não compre, é muito tranquilo. então, mas hoje é um Legal. teste que está mais difundido, assim, né? E eu vou Mais explicar ou um pouco como é menos, que funciona. né? Mais ou menos. Ainda não é um teste que os pacientes conseguem encontrar com facilidade, assim, né? É verdade. Ele está mais do que era, mas ainda não é muito fácil, até porque os convênios não Não cobrem em cobre. geral, né? E às vezes eu atendo um paciente online de fora de outro estado, às vezes, e eles não Exatamente. conseguem, assim, Não né? conseguem, exatamente. Então não é todo lugar que tem, mas em grandes centros em geral tem, né? E esse teste funciona como? É um teste que é tipo um bafômetro, assim, um aparelho que mede a produção do gás hidrogênio. O gás hidrogênio é um gás que é produzido exclusivamente por bactérias. O nosso intestino não produz o gás hidrogênio espontaneamente, né? Nossa Então, respiração também não, né? isso. E não é expelido através da respiração. Então, quando tem uma produção aumentada de hidrogênio pelas bactérias intestinais, esse hidrogênio é absorvido e expelido através da expiração, né? E a gente consegue medir ele através desse aparelho. Então, o teste que eu mais utilizo, o substrato, é a lactulose. Tá? E Eu existem também. dois métodos, né, que é a da glicose e da lactulose. Quando eu implantei o teste aqui, eu usava glicose, Eu tá? também. E nunca vinha positivo, Não, né? e era E é chato conseguir a glicose, né? era Era chato, porque é uma difícil. concentração alta, né, de 75 a 100 miligramas, né, 100 gramas, né, e uma quantidade muito grande, assim, né, então, por exemplo, um diabético já não dava para fazer, né, se tu dá uma concentração de 100 gramas de glicose, em geral a gente procura evitar isso num diabético, né, e, e por que acontece isso? Porque a glicose ela é absorvida nas partes proximais ali do intestino delgado. Se tu tem um cibo com crescimento bacteriano lá do jejum ali, mas tal, muitas vezes vai dar um falso negativo esse exame. Ou seja, o paciente tem cibo, mas o exame vai dar negativo porque a glicose foi absorvida antes, não chegou a alcançar aquelas bactérias, né? Já a lactulose é um disacarídeo não absortível, então ele sempre vai alcançar o colo, né? E quando ele alcança o colo, o hidrogênio vai subir, mesmo que o paciente não tenha cibo, porque é normal, as bactérias que tem no nosso colo vão produzir hidrogênio e vão aumentar o hidrogênio expirado. Mas quando esse aumento do hidrogênio expirado acontece precocemente no exame, na primeira hora ou na primeira hora e meia, né? Esse é o que nos dá o diagnóstico de cibo. Quando aumenta mais de 20 ppm, né, na produção de hidrogênio dentro da primeira hora e meia do exame, a gente considera um teste positivo para cibo. E esse teste ainda tem a vantagem, né, de eles poder fazer uma correlação com sintomas. Então, o paciente vai anotando ali o que ele sentiu durante o exame, né, para ter a correlação clínica com o resultado dele depois. É, porque tem Então, uma parcela ali que não produz gás hidrogênio, né? Mas se tem bastante sintomas durante o exame, faria também o diagnóstico, assim, né? isso. Esse talvez seja o principal problema do teste do É. hidrogênio expirado, porque alguma parte dos pacientes não produzem o gás hidrogênio. E uma proporção desses pacientes, aí a gente entra no produzem o gás metano,
né? Que no Brasil, até onde eu sei, não existe ainda nenhum aparelho assim Cara, eu acho que seja tem lá no Rio de validado, Janeiro. né? No Que Rio de produza Janeiro e o tem um lugar que metano. faz com metano. Só que assim, é um aparelho que a gente não consegue nem comprar se a gente quiser, né? E ainda não tá à venda, assim. Não é uma coisa no Brasil ainda difundido, né? Acho que nos É, Estados Unidos tem um aparelho que mede os dois já, mede né? os Que dois ao seria, mesmo tempo, quando né? chegar isso para nós, vai melhorar bastante, né? Porque alguns pacientes produzem o gás metano e tem estudos mostrando que os pacientes que produzem o gás metano, ele não é um crescimento muitas vezes de bactérias, né? É das arqueias, né? Que também fazem parte da microbiota intestinal, seres procariontes semelhantes a bactérias, mas que não são bactérias. Essas arqueias também podem ter dificuldade, mesmo no exame da cultura, né? Porque é mais difícil a cultura de arqueia do que cultura microbiana, até porque quando tu vai fazer uma cultura, tem que ser específico para aquilo ali, né? Então, uma causa do falso negativo, do exame que não dá positivo, é o paciente que produz metano, tá? E que geralmente o principal sintoma desses pacientes é a constipação. Embora isso não seja tão linear assim, o paciente pode ter constipação e produzir hidrogênio também. Não é Uhum, porque o paciente é constipado, eu não vou pedir o teste, então, porque vai dar negativo. Eu acabo pedindo também, porque eu muitas também vezes ele vem peço. positivo, né? Mas os pacientes, então, que produzem gás metano, quando é que tu suspeita deles? Quando o paciente tem muitos sintomas durante o teste e o hidrogênio vem normal, às vezes vem zerado, assim, né? E então, nesses casos, tu acaba suspeitando do IMO, né? Que na verdade, Uhum. não é bem o nome muda, porque é supercrescimento bacteriano de intestino delgado, né? Então, na questão do metano, ele não é bacteriano, porque é por arqueias, e ele também não é só do intestino delgado, ele também acontece no cólon, porque a produção de metano é identificada nas fezes do paciente também. Então, isso, em geral, acaba mudando o nome, então, para IMO, que é Intestinal Methanogenic Overgrowth, né, que é crescimento metanogênico intestinal, né, que seria o cibo, entre aspas, né, de metano, né? Uma coisa que eu acho interessante é que, na verdade, as arqueias, a gente não vai falar de química aqui, né? Mas as arqueias usam o hidrogênio para produzir metano. Então, na Isso. verdade, às vezes, tu tem uma produção aumentada de hidrogênio, mas ele está sendo consumido para produzir metano, né? Então, tu tem aquela coisa desse supercrescimento bacteriano do intestino delgado, aumentando o hidrogênio, mas na verdade as arqueias vão ali e roubam esse hidrogênio para elas, para produzir metano. É muito louco, né? E eu tava lendo também que tá sendo umas coisas, direções futuras, assim, disso é um teste que mede o hidrogênio sulfúrico, que também é um produto das arqueias em Isso. geral, e que talvez venha um teste também que possa medir o hidrogênio sulfúrico, Até tem esse teste no que mundo, né? Não tem aqui. E é o não que tem dá aqui. o cheiro de ovo podre, né? Às vezes, quando a gente tem aquele pum muito fedorento, aquele pum cheiro de ovo podre, é por sulfúrico, né? E sabe que isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os pacientes como é que é o cheiro das tuas fezes, o cheiro dos teus flatos, né? Que às vezes o paciente fica um pouco constrangido de responder essa pergunta, mas é um dado assim que quando o cheiro é muito pútrido assim, também me faz pensar em SIBO, assim, em Ah, eu não IMO, sei. Os né? meus pacientes adoram falar do pum deles. Mas é um dado importante, sim, na história, né? Em termos assim, Gustavo, diante de um paciente, né, com uma suspeita de SIBO, o que a literatura nos fala do índice de falso negativo? Ou seja, que o teste dá negativo e mesmo assim a pessoa tem. Acho que Oi, cortou a Stelinha. pergunta, Estela. Vai Cortou repetir. pra gente depois. Eu acho que vai ficar tudo bem, mas repete porque a gente não ouviu a pergunta. Tá. Então, assim, a quantidade de pacientes com teste falso negativo, ou seja, que a pessoa tem SIBO, na verdade, e o teste vem negativo. É em torno de 20%, assim, dos pacientes. Um a cada cinco. Entendi. E tem uma questão também importante que tu falaste, né? A importância de correlacionar com sintomas, né? Algo semelhante ao que a gente já faz no teste de tolerância à lactose também. O quanto realmente essa observação do paciente, de como ele se sentiu durante o teste, ao tomar o líquido substrato, o quanto é importante.
nesse diagnóstico, não é mesmo? Então, diante de um paciente que nós suspeitamos no consultório de SIBO, que comia, estufava, tinha desconforto intestinal, foi feito o teste, e a gente sabe que, infelizmente, como nós falamos, nem todos os pacientes conseguem, né? Também existe uma outra possibilidade, que é quando existe uma alta suspeição, ou seja, com uma história muito favorável a esse diagnóstico, de nós tratarmos também empiricamente. Não é o mundo ideal, mas como o Gustavo falou, atendo o paciente que mora numa cidade que não tem como, né? Às vezes a questão do custo também acaba sendo um fator limitante. Então, na literatura também fala sobre essa possibilidade. É claro que a gente sempre tenta investigar, mas também, diante da suspeita, realmente é algo que se aceita assim na literatura, que a gente chama de teste terapêutico. A gente trata, considerando que é um tratamento que geralmente não tem riscos maiores para o paciente, e a gente vai observar se ele vai ter ou não a melhora do sintoma. Mas claro, gente, assim, a gente tem uma parcela de pacientes que é SUS que não tem, tipo assim, às vezes não tem condições, não que o teste seja super caro, mas que não tem condições de fazer o teste, a gente vai ter que tratar empiricamente, né? Então ainda tem uma parcela da população que mesmo que tenha o teste na cidade, não tem condições financeiras de fazer, né? Exatamente. Então, Gustavo, vamos falar agora sobre tratamento. Então, a gente fez o diagnóstico de SIBO, seja confirmado no teste, seja baseado nesses achados da história. E agora, então, nós vamos para a parte do tratamento. Conta para nós, como é que a gente trata? Qual é o tratamento da SIBO? O tratamento da SIBO, ele é desafiador, assim, eu acredito, assim. Não é tão simples quanto possa parecer, assim. Então, a primeira coisa que eu acho que é definir esse diagnóstico, né? E mesmo, às vezes tem o teste mesmo, eu também às vezes faço isso de tratar empiricamente, mas quando o paciente está muito sintomático, eu costumo utilizar antibiótico, tá? Numa fase inicial do tratamento. E o antibiótico que tem mais evidência, mais estudos, é a rifaximina, tá? Que é um antibiótico que não tem absorção sistêmica, né? Ele também tem essa vantagem que ele não causa muitos efeitos adversos. Eu não vejo muito efeito adverso com a rifaximina, e age exclusivamente ali no intestino. Né? Então, eu costumo utilizar um período de 10 a 14 dias esse antibiótico. Tem um estudo falando que quando o SIBO é metanogênico, né, quando é o IMO, né, tu poderia associar a neomicina. Mas eu vou te dizer, na prática, eu não utilizo, porque como eu não tenho o teste do metano, né, então eu não sei se é IMO, né, na prática, eu acabo utilizando exclusivamente a rifaximina. Eu sei que tem colegas que utilizam a associação Eu uso de neomicina neomicina às vezes quando o paciente tem constipação. Sim. Isso. E tu poderia pensar mais, né, no metanogênico, né? Eu não tenho tanto essa Sabe prática, mas acho que neomicina, é possível. Ela não tem para vender na farmácia, né? Tem que mandar manipular. Mandar manipular, né? Não é um antibiótico. Tem que ter algum conhecimento de onde fazer esse antibiótico para dar. Mas, além disso, e até agora, né, com o podcast de vocês é além da farmácia, as coisas além da farmácia também que devem ser feitas para esse paciente, né? Que é a questão da dieta, tá? Então, não vejo, assim, como tratar SIBO sem mexer na alimentação do paciente, tá? Então, eles falam de uma dieta low food map que pode ser utilizada, né? Então eu às vezes utilizo, né, num primeiro momento, ou uma dieta com baixa fermentação também se fala, numa dieta que não é tão restritiva quanto uma dieta low food map. Então, que tira os lácteos, tira assim adoçantes artificiais, tira coisa industrializada, né? E alimentos que fermentam muito, como feijão, repolho, né? Ou tu pode adquirir toda a dieta low food map mesmo, mas não por muito tempo, né? Então eu geralmente faço por um período ali e depois vou reintroduzindo algumas coisas na dieta do paciente, tá? Então essa associação assim, tá? E também tratar a causa, né? Que eu acho que é uma coisa importante, assim. Quando possível, né? Quando o paciente fez uma cirurgia, assim, é difícil
que tu consiga reverter a causa nesse paciente. Mas, por exemplo, se ele tem uma desmotilidade, a gente tratar a desmotilidade dele com um procinético, por exemplo, utilizado nesse paciente. Se ele usa IBP, e às vezes revisar sempre a indicação, né? Tem aqueles pacientes que usam inibidor de bomba de prótons por longo prazo e não tem uma indicação bem definida para isso. Isso pode estar contribuindo, sim, para a SIBO dele e como sendo um fator. Então, tentar, assim, remover, compensar o diabetes, tratar o hipotireoidismo, são coisas, assim, que são importantes no manejo, né, do SIBO. Outra coisa também importante que às vezes a gente esquece é tratar alguma deficiência nutricional que tenha acontecido por decorrência da má absorção, né? Então, corrigir vitamina B12, corrigir a vitamina D. Então, isso tudo também vai ser importante no manejo desses pacientes. E aí, tem uma coisa até que o Mark Pimentel fala, que eu acho muito interessante, eu tenho começado a adotar isso em alguns pacientes, né? Que o Mark Pimentel, para quem está ouvindo aqui e não sabe, é um dos principais, assim, a pessoa que mais publica sobre SIBO no mundo, assim, e quase todos os bons artigos de SIBO, ele está ali entre os autores, assim, né? E ele fala de espaçar as refeições mais, Fazer né? jejum Então, intermitente. é aquele velho conceito assim, tu tem que comer de 3 em 3 horas, né? Para SIBO não vale muito, assim. Então, deixar um período, ele fala de um período de 5 em 5 horas, pelo menos, ou até mais, né? Entre as refeições, assim, seria algo utilizado. E algo que ele fala também, que eu nunca fiz na prática, não sei vocês, Candice, Estela, é a dieta elementar, né? Por um período, assim, né? Que seria uma dieta que de fácil absorção, assim, que seria semelhante àquelas dietas que coloca, né, por sonda, assim, que tem uma absorção mais rápida, assim, para não chegar no intestino e gerar essa fermentação excessiva. Eu ainda não cheguei no ponto de utilizar, assim. Eu não sei nem como prescrever. Na verdade, Não. assim, a única dieta, assim, que foi testada, que mostrou uma super melhora, foi essa dieta elementar. Que é uma dieta para explicar para as pessoas que já vem tudo quebrado, que tu não precisa quebrar nada. Isso. Então, assim, quando chega no intestino já absorve. Não precisa ter nenhum tipo de digestão ali, né? Então chegou, já absorveu. Só que parece, né? A gente nunca tomou ela, né, gente? Parece que ela tem um gosto horroroso, né? Que os pacientes, eles têm uma baixíssima tolerância. Tanto que até o Marco Pimentel fala que ele deixa 15 dias, 14 dias, né? Que ele não consegue deixar um mês inteiro de dieta elementar, porque é horrível. E eu não sei nem como prescrever uma dieta elementar, né? Não. E precisaria do auxílio também de um nutrólogo, um nutricionista. Eu também não, como disse, nunca prescrevi, mas é algo que ele fala bastante na literatura e realmente é o que tu disse, Candice, é o que tem mais evidência. Assim, né? Isso. Então, nós já falamos sobre o tratamento, né, que realmente... Eu só queria perguntar uma coisa pro Gustavo e Estela. Gustavo, quando assim, ó, o paciente chega, tu deu a rifaximina, e dele chega e fala assim, e tu tá fazendo dieta, tipo assim, dieta, rifaximina, e ele fala assim, não é nem recorrência, ele fala assim, não fez nenhuma diferença. Esses casos são difíceis, né? Bom, aí, nessa situação, tu tem que pensar em outros diagnósticos também, eu acho, tá? Porque, como a gente falou, os sintomas são muito frequentes também na síndrome do intestino irritável, né? Então, às vezes, ter um olhar também para a parte emocional do paciente, sempre, desde o início, não só nos pacientes refratários, assim, né? Porque às vezes isso pode estar influencia muito na síndrome do intestino irritável e tratar essa parte também. No paciente, tu tem outras opções de antibiótico que tu pode utilizar, né? Eu já tentei, assim, usar, por exemplo, mas te confesso que sem muito sucesso, o metronidazol. Com cipro, eu tenho algum sucesso também, mais, assim, até às vezes eu Cipro troco. eu acho melhor Já do que tive casos, metro. assim, que respondeu melhor a cipro do que rifaximina, já tive casos assim, né? E assim, e teve um caso especificamente que eu atendi acho que semana passada, exatamente como tu falou, e o que eu fiz diferente? Usei um procinético nesse paciente. E era. Eu usei, no caso, a procaloprida, tá? E me pareceu assim, e o paciente tinha constipação junto, né? Porque a procaloprida
usar um paciente que tem diarreia não é adequado, né? Porque ele vai aumentar o peristaltismo. Mas esse paciente tinha, tu vê, ele tinha constipação e tinha um teste de hidrogênio expirado positivo. Tu vê como pode acontecer também do hidrogênio aumentar nesses pacientes constipados. E o diferencial para ele foi realmente o uso do procinético, assim. Então, tentar essas outras alternativas, assim, né? Tem um monte de estudos, assim, né? Falam em fitoterapia também, né? Pouca evidência científica ainda, mas eu vejo um espaço também para enzimas digestivas, né? Eu vejo algum espaço para a gente tentar essas outras terapias um pouco mais alternativas, principalmente nesse paciente que não responde bem ao antibiótico num primeiro momento. O Marco Pimentel tem coisa com fitoterapia também, né? Ele, tipo assim, ele não é um cara que é, tipo, totalmente contra, né? Até porque, assim, tem evidências, algumas evidências não tão fortes, são sólidas, mas tem estudos sobre isso, né? O próprio Marco Pimentel, ele usa desses recursos, assim, né? E tem uma questão que eu acho sempre importante, né? Que a gente lembrar para os pacientes com sintoma intestinal quanto é importante estar tranquilo no momento da refeição e mastigar a comida. Eu sempre bato muito nessa tecla. Porque o que eu percebo no dia a dia do consultório é maior parte das pessoas nem se dá conta que come rápido. E aí não tem. A gente sabe que o comer, o mastigar bem a comida aumenta muito a área de ação das enzimas digestivas, as nossas enzimas que o nosso organismo produz. Então, eu geralmente, antes de pensar em prescrever enzima digestiva, o primeiro passo para mim é justamente ajudar meu paciente a comer mais devagar e mastigar melhor a comida. E aí a superfície de contato das enzimas produzidas pelo trato gastrointestinal dele aumenta. E muitas vezes daí não é necessário, né? Então, como realmente, né, como a gente se conversou em outro momento, Gustavo, esse olhar além da farmácia, ele soma. Porque à medida em que eu uso o tempo da consulta para abordar, como é que está? Está comendo, como é que está o ambiente no momento da refeição? Como é que está a tua mastigação? Isso vai somar no tratamento também. Então, e também a questão da alimentação, claro que a gente acaba muitas vezes sugerindo uma dieta mais restritiva no primeiro momento, onde o paciente está com muito sintoma, mas na sequência estimulá-lo a incluir mais, né? Lembra daquela nossa máxima, né? Incluir mais no segundo momento, né? Incluir mais cor, mais variedade de alimento, justamente não ter aquela dieta monótona, para nós estarmos alimentando as diferentes bactérias, os diferentes micro-organismos que habitam a nossa microbiota intestinal. Buscar esse equilíbrio. E quem sabe descascar mais, desempacotar menos, né? Porque a gente sabe também o impacto dos ultraprocessados, como nós falamos anteriormente, principalmente dos adoçantes na nossa microbiota intestinal. Mas não são só os adoçantes, emulsificantes, corantes. Então, acho também muito importante, quando a gente fala em tratamento, nós lembrarmos do quanto é importante, porque talvez esse tenha sido um dos fatores de risco para SIBO, para desbiose, né, e SIBO. Justamente essa alimentação rica em fast food e rica em alimentos industrializados. Gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Perfeito. Assim, ó, eu acho que depois do uso do antibiótico, né, que eu digo assim, a gente esvaziou a casa, agora a gente tem que repovoar ela. E como é que a gente vai repovoar esse nosso intestino com bactérias boas, né? Justamente como tu falou, tendo uma dieta diversificada, né, e que evitando alimentos industrializados, adoçante é uma coisa que fala muito, que tem muita associação com desbiose, né? Então, adoçantes assim artificiais, né, que são utilizados em produtos industrializados, acho que isso é fundamental. Candice, como é que tu aborda nesses casos depois que tu usou antibiótico? Assim, a gente sabe, talvez até a próxima pergunta, que a taxa de recorrência é super alta, né? Super, super alta. E aí talvez assim, talvez aí entraria um pouco os probióticos, mas como eu falei, a gente já falou, a gente não usa tanto, né? Eu acho que o bom é adubar mesmo, botar adubo, qual o tipo de bactéria tu quer que cresça ali, né? Tu quer que cresça bactérias benéficas, então tu tem que colocar fibra ali para dentro, né? Tu quer que cresça bactéria mais inflamatória, então tu coloca o fast food, coloca o ultraprocessado, coloca o adoçante, emulsificante. Então, não adianta assim, é que nem a festa.
depende do tipo de música que tu vai tocar para tu ver que tipo de pessoa vai aparecer, né? Perfeito. Então, o quanto realmente é importante. E nós sabemos também que no cenário de, né, pensando de desbiose, claro que especificamente SIBO não fala, mas a gente sabe que para ter uma microbiota saudável, além da alimentação, vem atividade física, o sono e o gerenciamento do estresse. Esses 4 pilares, realmente, se nós estamos diante de um paciente com sintomas intestinais, esses 4 pilares devem ser vistos, né? A gente sabe o quanto é desafiador isso no século XXI, onde nós temos tantas demandas da vida, mas realmente é fundamental reorganizar, né, o estilo de vida para que a recorrência não aconteça. E aí, então, essa é a minha próxima pergunta, Gustavo. Diante de um paciente... Ou só, né? Estelinha, só deixa eu falar um negocinho. Até porque um dos fatores de risco para ter SIBO é a hipomotilidade. A atividade física, a gente sabe que aumenta o peristaltismo do trato gastrointestinal, né? Então, uma das coisas que faz que o nosso trato gastrointestinal se mova, né? É a gente também se movimentar, né? Eu acho isso legal, Exatamente, exatamente. Então, conta para nós, o paciente, então, tu fizeste o diagnóstico de SIBO, tratou, ele ficou bem, mas daqui a pouco, 3 meses depois, está lá o paciente de novo, chegando no teu consultório dizendo assim, doutor, voltou tudo de novo, e agora? E aí, você faz um novo teste, aí o teste vem positivo, e agora? O que fazer? Esse é um grande desafio, né? Essa pergunta é difícil de responder, mas é mais ou menos isso que a gente vem comentando aqui agora nesse último momento, tá? A questão da dieta, tá? De como vai repovoar esse intestino, né? Então, ter uma dieta mais diversificada, talvez seja o momento de entrar a fibra, porque muitas vezes, naquele momento inicial, numa dieta low food map, alguns tipos de fibra tu vai tirar, mas num segundo momento eu acredito que possa ser importante o uso delas para repovoar de uma maneira benéfica esse teu colo, né? Tratar a causa base, então não adianta se o paciente não tiver um diabetes bem controlado, vai recidivar, as taxas de recidiva são altas mesmo, e às vezes, até o Mark Pimentel fala isso, tem que usar o antibiótico de uma maneira mais prolongada, infelizmente, né? O que a gente não quer, mas às vezes fazer cursos durante o tratamento, ele comenta isso. A dieta elementar, tá? Que eu nunca usei, mas olha, um caso muito refratário, eu penso que eu poderia utilizar, assim, nesses pacientes, né? E eu acho, assim, procinético, tá? Aí é onde eu considero, assim, eventualmente o uso de enzimas digestivas, tá? Mas a questão, tudo que tu estava falando, assim, eu me lembro, Estela, que estava falando, eu me lembro que eu tinha uma colega de residência que, quando a gente ia almoçar no refeitório, vinha um monte de residentes, assim, de outras especialidades, discutir caso com a gente no momento que a gente estava comendo, assim, né? E eu ia lá e discutia o caso com as pessoas, e ela chegava assim, não, eu tô comendo, nesse momento eu quero ter um almoço tranquilo aqui, então tu vem falar comigo depois. Soava antipático, assim, mas na verdade ela estava certa, que aquele é um momento em que não podia estar dispersado, assim, né, do estresse, né, de estar discutindo, estar trabalhando no momento que tu tá com o telefone hoje em dia, né, no momento que tu tá te alimentando, né, então... E tu fala muito no teu Instagram ali da mastigação, né? Então, quer dizer, a mastigação é parte do processo digestivo, né? Então, tu entregar o alimento pro teu estômago já, ele um pouco processado pela mastigação, vai facilitar a tua digestão. Então, isso é outra coisa fundamental que tem que trabalhar com os pacientes, né? Então, são essas as estratégias, assim, que a gente usa. E eu tava falando, assim, eu tava pensando também que... Sabe, acho que se a gente gravar esse podcast aqui daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai ter um monte de novidade, porque tá vindo coisa nova, assim, para tratamento de SIBO, né? E eu acho que isso vai mudar ao longo, talvez a nossa visão, principalmente para tratar esses casos recorrentes, vai ao longo do tempo gente, mudar. Olha tudo que mudou nos últimos 10 anos, né? Assim, de microbiota, aliás, exemplo, a Rifaximin entrou no Brasil há pouco tempo, né? Então, exatamente. Assim, a gente ia nos congressos há 10 anos atrás, eles falavam da Rifaximin, a gente só se olhava com tristeza, né? Tristeza no olhar, Claro. porque era um antibiótico que não tinha no Brasil. Ainda é muito caro, eu acho que tem que baixar um pouco o preço, né? Para ser mais acessível. Mas olha quanta coisa mudou. Eu acho, assim, ó, mudando de assunto, que nós, como gastroenterologistas, temos que abrir uma campanha, tipo assim,
para tirar o celular da mesa na hora da comida, tá? Eu acho que a gente tem que começar essa campanha. Vai ter que ter, Boa, deixa eu boa. ver, vai ser o Fevereiro Azul, sei lá, tá? Que é tipo, não celular na mesa. Sabe? Fevereiro desconectado. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ser os desconectar pra primeiros. Tá? Desconectar para conectar. Do mundo para se conectar, né? Vocês eu me acho que a gente tem que começar essa tempos. campanha. A coisa ruim é que a gente vai perder muito paciente no consultório, né? Então, assim, vai baixar a nossa renda. Mas eu acho que faz parte. Mas o nosso propósito maior é poder ajudar as pessoas. Isso vai ajudar as pessoas, porque quando a gente tem clareza do benefício de uma determinada mudança, é muito mais fácil mudar. Mas enquanto ninguém me alerta, a pessoa no piloto automático, ela nem se dá conta, né? Pessoal, já estamos aí encerrando 1 hora de podcast. Eu gostaria, Gustavo, mais uma vez de agradecer a tua disponibilidade para estar conversando conosco sobre um assunto tão importante no nosso dia a dia. E eu admiro muito o teu trabalho e realmente muito obrigada por tu estares aqui nesse 24º episódio. E, pessoal, então, eu vou deixar o nosso contato, caso vocês desejarem nos seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Estela, com S mudo Marine Gastro. Vou deixar o Gustavo falar aí. Então, bom, meu Instagram é @GustavoRealGastro, né? Mas eu agradeço muito o convite. Eu sou fã do podcast de vocês, escuto sempre, recomendo. E para ter esse olhar, assim, além da farmácia, que é fundamental no manejo dos pacientes, principalmente na gastroenterologia. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Gustavo também, né? A gente já tinha combinado há um tempo que ele ia vir aqui e aí a vida vai indo, né? O meu @ no Instagram é candice.meu.gastro. Gente, mandem sugestões, né, pra gente, assim, dos próximos assuntos. E curtam, né, ali, comecem a seguir o podcast e deixem estrelinhas também, né, até para o podcast ter uma abrangência maior, assim. Esse podcast ele é feito para os pacientes, né, mas se os profissionais quiserem, também pode acompanhar. E a gente está começando a deixar agora na descrição do podcast os artigos que a gente usou para estudar, assim, para o podcast. Então, quem é profissional de saúde também pode dar uma olhada ali, certo? E podem compartilhar também, né, com as pessoas que podem se beneficiar desse episódio. Então tá, pessoal. Até mais. Então, até o próximo Beijo, episódio. Galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchauzinho.